Quando eu me formei, assim, na graduação, quando eu fui atender, me identifiquei com o público de mulheres, o que eu percebi ao longo da minha jornada, por que eu fui buscar nutrição? Porque eu gostava muito de estudar e gosto muito de estudar transtornos alimentares. E dentro desses estudos, eu fui percebendo que o que era um dos gatilhos, né, para ter uma predisposição para um transtorno alimentar é justamente o que a gente chama de mentalidade de dieta. É esse eixo onde muitas mulheres estão ao longo de toda a vida, muitas vezes passado de geração para geração, que é uma insatisfação com o corpo, é esse lugar de culpa com os prazeres. Estou tentando, né, trazer bastante esses aspectos que conversam com o seu trabalho, né, Thaís? Então, assim, como muitas vezes nós mulheres estamos desconectadas dos nossos corpos e como as regras externas, os modismos, acabam invadindo as nossas práticas de cuidado. E a dieta, muitas vezes, as dietas restritivas são uma desses modismos que acabam atravessando, muitas vezes, a vida de muitas mulheres e que as distanciam, né, de conhecer o próprio corpo, de perceber fome, de saciedade, de você comer algo prazeroso e poder se permitir ter o prazer e desfrutar daquele prazer. Muitas mulheres não se permitem. E aí eu acabo trabalhando essa questão de fazer as pazes com a comida e até essa outra frase, né, de ser especialista em si mesma, justamente como uma forma, um manifesto mesmo, para que as mulheres possam ter mais autonomia, possam nutrir um autocuidado que faça sentido e que não seja mais uma lista de regras a seguir, ou algo muito rígido que não envolva uma sabedoria interna, né? Eu só estou ali reproduzindo sem me questionar o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Por que eu tenho que fazer isso? Não faz sentido para mim? Eu consigo me perceber isso no meu corpo? E eu acredito muito que o autocuidado envolve esse processo de conexão. Eu não cuido daquilo que eu rejeito. Então, acompanhando a trajetória de muitas mulheres, esse lugar de insatisfação, de rejeição do corpo, de auto-ódio, impossibilitam elas de se conectarem com essa sabedoria corporal. Isso a gente percebe de forma assim, na relação com a comida, mas na relação também com o ciclo menstrual, o quanto isso adoece, né? O quanto isso traz inúmeros sintomas, desconfortos, enfim. O porquê muitas mulheres começam a fazer dietas, né? Pela insatisfação corporal. Então, eu acho importante entender, essa frase não é nem minha, né? Esse conceito não é nem meu, é das criadoras da alimentação intuitiva, que não dá para a gente fazer as pazes com a comida sem fazer as pazes com o corpo. Porque é justamente nessa insatisfação corporal onde começa o ciclo das dietas, das restrições, da culpa, do julgamento, da autopunição, e desses pensamentos muito dicotômicos em relação à saúde. Né? Ou eu faço tudo perfeito, ou, né, eu vou ter ali uma cartilha que eu vou seguir algo muito rígido, ou eu não faço nada. Ou entro no processo de autoindulgência, de até negligência. Porque muitas vezes o autocuidado ele vem baseado nessa estrutura também que a gente está vivendo, né? Uma visão muito 880, né? Ou é bom, ou é ruim, ou é certo ou errado, sem se questionar, mas dentro da minha história faz sentido esse comportamento, esse hábito? Em qual frequência, né? Com qual frequência, com qual dosagem? Como que eu me sinto quando eu aplico essa prática, ou quando eu tenho esse hábito sem autoobservação? Então, eu acho que esse é o ponto. As pessoas estão tão desconectadas do próprio corpo, dos sentidos, que gera uma lacuna para a gente poder também entender as nossas necessidades, e a partir do momento que a gente entende as nossas necessidades, a gente consegue se oferecer, né? Oferecer a nós mesmas o que a gente precisa. Então, por nem saber o que a gente precisa, ou nem questionar, ou as nossas necessidades ficarem tão de lado, dentro também, né, da rotina, às vezes corrida de trabalho, a tripla jornada, né? Casa, família, cuidar dos filhos, ser mulher, é tanta demanda que a gente acaba se desconectando também desses sentidos, desse processo mais intuitivo, das nossas subjetividades. Então, acho que esse é o ponto. Assim.
Para que a gente possa fazer as pazes com a comida, a gente precisa fazer as pazes com o corpo. E fazer as pazes com o corpo envolve entender que é um relacionamento, né? Então, a gente tem um relacionamento com a comida e a gente tem um relacionamento com o corpo. Nosso relacionamento com o nosso corpo, ele começa no primeiro dia que a gente nasce, assim, antes, né? Mas essa consciência maior começa no primeiro dia que a gente nasce e vai até o nosso último dia de vida. Então, é um relacionamento para a vida toda, assim como a relação com a comida. E como qualquer relacionamento, né? As pessoas buscam relacionamentos saudáveis, mas quando a gente olha para o relacionamento que elas têm consigo mesmas, são relacionamentos doentes, né? Porque, assim, a base de um relacionamento saudável, de qualquer relacionamento saudável, é o diálogo, né? O respeito. É o mínimo. Não estou falando nem de amor incondicional, amor platônico, não estou falando disso. Estou falando de relacionamento saudável, é o diálogo e o respeito. E aí a gente olha para a relação que as pessoas têm com o próprio corpo, não tem diálogo e não tem respeito em relação aos limites, em relação às necessidades. Não tem um diálogo porque eu acabo não me questionando e me perguntando as minhas reais necessidades. Então, isso gera um abismo para que a gente possa fazer as pazes com a comida. E essa padronização da saúde, né? Que é a padronização dos nossos corpos, que é uma busca por padronizar o que é autocuidado. E autocuidado é algo muito subjetivo, né? O que é autocuidado para mim não necessariamente é autocuidado para você. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa análise, até porque nos meus atendimentos eu percebo, e talvez nos seus atendimentos, no seu trabalho, você perceba o quanto isso é uma provocação para muitas pessoas, porque tem uma busca, uma demanda por respostas prontas. E eu acho que muitas pessoas se incomodam Sim. ou acabam não se identificando com o meu trabalho, porque eu não compartilho respostas prontas, eu não vou dar respostas prontas. Porque a ideia é que você possa entender, se analisar, se observar e poder entender o que é necessário naquele momento dentro da sua história. E esse é um processo de autoconhecimento. E ter esse olhar de saúde integrativa também, né, Thaís? Porque quando as pessoas buscam uma nutricionista, a ideia muitas vezes é pensar só na parte nutricional, só nos nutrientes. E eu trabalho com comportamento alimentar, então o que eu proponho é olhar além do nutriente. O nutriente ele é importante, mas somos seres complexos, sociais, então assim, a comida tem diversas representações, né, afetivas, sociais, culturais, a questão da celebração, onde a comida está envolvida, enfim. E se a gente não analisa o comportamento, o porquê eu como o que eu como, porquê eu tenho determinado hábito e quero colocar uma fórmula pronta dentro de uma história que às vezes não tem ressonância, eu acabo me frustrando, né? Eu acabo me sentindo insatisfeita, mantendo um ciclo de insatisfação, ou é muito comum a queixa das mulheres de compulsão alimentar ou de exageros alimentares, por conta dessa, ou me restrinjo, ou ao mesmo tempo eu acabo me perdendo nas minhas necessidades, às vezes emocionais, né? Então a comida acaba suprindo ou anestesiando, ou gerando uma distração, ou até uma forma de punição em alguns graus, para não olhar para questões emocionais, ou até mesmo eu fico longos períodos sem comer e quando eu como eu não percebo se eu estou com fome, se eu já estou saciada, então tem uma desconexão também nesses aspectos. E é isso, dentro do meu trabalho, de fazer as pazes com a comida, né, essa proposta, é olhar além do nutriente, não é olhar só o que se come. Porque, o que eu tenho que comer? Hoje a gente tem muita informação sobre alimentação, muita, né? E eu acho que é meio básico, a gente sabe o que é interessante comer, ter variedade, ter um repertório, né, variado, experimentar novos alimentos, de preferência a comida caseira. Isso é meio que óbvio, é um consenso. Só que o que está por trás dos nossos hábitos é muito mais complexo, né? As nossas emoções, a questão de como muitas vezes as nossas necessidades não são respeitadas. Ó, tem gente que está se identificando aí, hein? Muito. Sim, aqui pelo menos, né, no ritmo de São Paulo, é claro que agora eu estou atendendo online, atendo diversos locais aqui no Brasil e no mundo,
mas é interessante perceber que às vezes comer não é uma prioridade, né? Então, assim, parar para comer, sentar, arrumar a mesa, fazer a refeição com calma, não é uma prioridade muitas vezes. Não, eu tenho que responder um e-mail, eu tenho que comer assistindo algum programa, não pontualmente, né? Todos os dias eu preciso me sentir ali ocupada, não consigo comer tranquila, né? Ou vendo notícias que acabam interferindo na digestão também, né? Questões densas, eu não consigo ter uma refeição em paz, porque eu não vejo que uma refeição tranquila é prioridade, né? E é claro, tornar isso prioridade é entender que as nossas necessidades básicas são prioridades. Priorizar o sono, priorizar parar para fazer xixi, muitas pessoas não param, ficam segurando, aí depois tem uma infecção urinária, parar para fazer cocô quando tem vontade, coisas básicas, né? Tomar água quando está com sede. Quantos desses sinais o corpo vai mandando e vão sendo negligenciados, e aí depois vem sintomas, né? Vem sintomas, desequilíbrios, problemas de saúde, né? Por não ouvir, por não conseguir escutar o corpo. Essa questão do comer emocional, eu acho importante explicar que tá tudo bem comer de forma emocional, nós vamos comer de forma emocional, porque não dá para separar a comida de afeto, né? Em geral, o primeiro alimento que a gente tem contato é o leite materno, o leite de quem cuidou da gente. Então, o leite, né, já tem uma carga afetiva muito grande, que não é só de nutrir o corpo do bebê, mas de sentir acolhido, cuidado. Tem um aspecto afetivo muito grande na nossa alimentação desde o início. E não tem como a gente separar. A grande questão é que muitas vezes falta consciência, né? Do porquê por que eu estou comendo o que eu estou comendo, né? Às vezes a gente está ali no piloto automático, sem a presença necessária para se questionar. Então a consciência muda tudo. Primeiro, para entrar em contato com algumas emoções que não necessariamente são emoções fáceis, né? A gente está passando por várias questões que a gente tem que entrar em contato com medo, frustração, raiva, angústia. E faz parte da experiência humana entrar em contato com essas emoções. Mas a gente não aprende, a gente não tem repertório para acessar as nossas emoções. Mesmo na infância, o que a gente observa na relação com a comida é usar a comida para mascarar a emoção ou gerar uma recompensa, né? Então, é comum ouvir frases... você está me ouvindo, Thaís? Será que Tô. Tá? Não, tô super ouvindo. Ok. Frases assim na infância, não sei se você já se recordam, já ouviram, né? Para de chorar é feio, toma um pirulito. Ou come tudo, ou faz a lição que você vai ganhar uma sobremesa, você vai ganhar tal coisa. Então a gente já vai criando esse mecanismo, né? E eu não estou culpabilizando as mães, é algo que a gente vai aprendendo e a forma que muitas vezes as mães aprendem a lidar com essas situações, porque a gente também não tem repertório. A gente vai aprendendo que a comida é uma recompensa, que eu vou mascarar os meus sentimentos com a comida. Então, esse é o primeiro ponto, né? Poder entrar em contato com as suas emoções. Por isso que eu proponho muito um trabalho multidisciplinar. Por isso que eu coloco que eu também sou terapeuta nutricional, porque é um trabalho terapêutico. Auxiliar as pessoas conseguirem observar um pouco mais as emoções, entrar um pouco mais em contato com essas emoções, é o primeiro passo para entender eu tô comendo porque eu tô entediada, eu tô comendo porque eu tô frustrada, eu tô comendo porque eu tô triste. E tudo bem se eu comer porque eu tô entediada, tudo bem se eu comer porque eu tô triste, frustrada. O problema se torna quando isso é automático, quando eu nem sei o porquê eu tô comendo. Então, é fome do quê? Eu não sei. Né? Entender que a comida ela não vai resolver o problema, então ela não vai resolver talvez aquela frustração. Ela pode gerar um conforto momentâneo, se você permitir que esse conforto venha, porque também é muito comum que as pessoas comam já com culpa, ou se julgando, ou se criticando, e aí aquilo que poderia ser confortável, que poderia ser uma experiência de desfrute, poderia ser algo pontual e que iria gerar um conforto, não, se torna mais um estresse, se torna mais um problema, porque aí eu vou comer com culpa, eu já como pensando que aquilo vai me fazer mal, que eu vou engordar instantaneamente, sendo que todos esses aspectos afetam a minha digestão, afetam como a gente vai lidar com o alimento, né? Então, os pensamentos e sentimentos relacionados ao comer são muito importantes.
E o outro aspecto é entender que a gente pode fazer outras coisas para lidar com as nossas emoções, além da comida. É claro que no momento da pandemia, no momento que a gente está vivendo de ficar muito tempo em casa, muitos dos nossos hobbies, dos nossos prazeres, eles estão limitados. E aí a comida se torna aí a fonte, né, mais rápida, disponível, de prazer momentâneo. E por isso que também esbarra com esse lugar de autoconhecimento. Porque mesmo antes da pandemia, antes mesmo dessa situação, muitas pessoas ainda só recorriam para a comida, porque não sabem o que dá prazer, ou porque não se permitem sentir prazer com seus próprios corpos de outras formas, além da comida. Então, é um processo de autoinvestigação também para entender, tá, se eu estou entediada, o que eu posso fazer além de comer? Comer pode ser uma opção e eu posso desfrutar, mas não precisa ser a única. Se eu estou frustrada, o que eu posso fazer além de comer? E explorando isso. E não precisa ser algo que sempre você vai buscar uma única estratégia. Né? Se experimentar, eu acho que esse lugar da experimentação eu trabalho muito, eu sempre incentivo. Se experimenta, testa, sente no seu corpo, que seja algo divertido, que seja algo lúdico, mesmo num momento desafiador e difícil, que a gente consiga encontrar um prazer, que a gente consiga encontrar um conforto dentro das infinitas possibilidades que o nosso corpo tem. Eu acho que esse é o diferencial para que você consiga fazer uma mudança de hábito. É uma motivação que vem de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Então, quando você se conecta com o porquê você fez essa mudança, ou tem feito esse processo de redução ou de modificação, vai fazendo mais sentido, né? E ressignificar, porque a comida, por exemplo, o café, ela te aproxima, mas ao mesmo tempo é um símbolo, né? É uma representação desse afeto, e não necessariamente só isso vai ser o afeto em si, né? Então, é ressignificar também como se conectar com esses afetos sem necessariamente ser só pela comida. Acho que esse é um ponto importante. Muitas pessoas falam, mas eu tenho dificuldade de... eu já estou saciada, eu já estou satisfeita, aquele alimento não está me caindo bem, mas eu tenho dificuldade de dizer não, de parar. E eu acho que envolve também perceber que a relação com a comida ela é um microcosmo da nossa relação com a vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, esse perfil mais permissivo de eu como além dos meus limites, ou mesmo quando já está me fazendo mal, eu continuo comendo, envolve muito esse lugar de querer agradar o outro, ou ter dificuldade de dizer não, ter dificuldade de estabelecer limites em outras relações, né? E a comida acaba sendo só mais um espelho de um processo muito mais complexo, né? Que é perceber os seus limites, né? Que o prazer ali acaba. Não é porque aquilo te dá prazer que vai te dar prazer infinito sem um limite. Né? Eu acho que esse é o ponto também, porque quando as pessoas ouvem um pouco do meu trabalho, fica uma ideia de, então eu vou fazer o que eu quiser, eu como o que eu quiser, e sim, a gente trabalha muito essa liberdade, essa permissão incondicional para comer, mas quando a gente tem permissão, a gente não faz qualquer coisa, a gente não come qualquer coisa, a gente não aceita qualquer coisa, porque a gente tem liberdade, isso envolve autorresponsabilidade, eu acho que esse é o ponto, né? Porque quando a gente fala de liberdade, as pessoas acham que isso não envolve autorresponsabilidade, né? Envolve esse lugar indulgente ou inconsequente. Não, a gente está pensando aqui construir o seu bem-estar em médio e longo prazo, isso envolve sim, muitas vezes uma energia que você precisa colocar na sua saúde, né, que você precisa estar disposta a olhar, que você precisa estar disposta a se planejar, que você precisa estar disposta a se priorizar e colocar aí na balança o que é importante para você. E nem sempre as pessoas estão abertas ou têm possibilidades, né? Porque, enfim, envolve várias questões por trás também do por que você está priorizando o que você está priorizando e se deixando, né, de lado, ou deixando a sua saúde de lado também. E porque a disciplina está muito relacionada a uma energia distorcida masculina, né, de rigidez, né? É uma distorção de um masculino, não estou falando aqui de gênero, né? Estou falando de energia. Às vezes a gente tem introjetou de alguma forma pela sociedade que a gente vive essa energia masculina distorcida nesse lugar de rigidez, de medo, de culpa, de pegar ali o chicote, ficar se chicoteando, porque aí eu vou me motivar, porque aí eu vou fazer algo. E não,
né? Isso só tende a abrir uma ferida ainda maior para que a gente possa se relacionar com esse aspecto do cuidado, né? Que pode, sim, envolver um lugar de planejamento, de organização, de confiança, mas de um lugar muito mais fluido, né? Um lugar que faça muito mais sentido e que seja mais prazeroso. E eu acho que até no seu trabalho, né, Thaís, talvez isso faça mais sentido também, porque o quanto isso adoece nos aspectos ginecológicos, né? Isso adoece também nos aspectos de autocuidado como um todo. Eu trabalho muito a Jornada da Heroína, que é um livro que fala um pouco mais sobre isso. Eu trabalho, já fiz estudos também com uma visão bioenergética, porque se a gente não olha para esses aspectos de distorção, a gente não consegue trabalhar com um conceito que eu gosto muito, que é a autocompaixão. Né? Como que eu vou ser compassiva se eu só vivo em dois modos, né? Na distorção do meu masculino, nessa autocrítica, nessa rigidez, nesse medo, ou eu vivo na distorção do meu feminino num lugar de autoindulgência, de submissão, de silenciamento. Então, acho que para a gente pensar em autocuidado e autocompaixão, a gente precisa trabalhar com essas duas energias também, num processo de saúde, tá? Para que a gente consiga entender um autocuidado e um processo de se nutrir mesmo, corpo, mente e alma, de uma forma mais equilibrada, né? E nesse poder de autorregulação. Então, a alimentação intuitiva é um resgate da nossa sabedoria corporal. Então, a gente nasce intuitivo e a gente vai perdendo isso ao longo da jornada. Então, é um resgate também. Eu não estou aqui para ensinar nada, mas para auxiliar as mulheres a relembrar uma sabedoria que é nossa, né? Gente, eu falo muito isso. Nossa, Mayara. Gente, tá muito incrível. Continua. E eu acho que o nosso trabalho conversa justamente por isso, né? Porque é incentivar a autonomia. E essa autonomia, no primeiro momento, ela pode assustar, porque essa rigidez, esse controle, que é uma regra rígida, que é um processo linear, e não é linear, né? Nenhum processo de saúde que envolva esse olhar mais integrativo é linear. A gente trabalha processos cíclicos, né, Thaís? E olhar para essa ciclicidade é muito importante porque a gente se aproxima mais da natureza. Então, eu gosto também muito de uma frase que é: nada na natureza floresce o tempo todo. E às vezes a gente se exige, está sempre florescendo, está sempre brilhando, está sempre ali e não tem o tempo de descanso. Porque às vezes você está comendo, está ali querendo doce, e aí você se questiona: por que eu estou querendo doce? Porque você está cansada, porque na verdade você queria dormir, aí você não pode dormir, aí você fica no doce do café. E o problema não é o doce e o café, o problema é como aquele alimento está sendo utilizado. Ele está mascarando uma necessidade. Ele está ali te anestesiando porque eu não posso parar para descansar, para dormir, para ter um conforto, né? Eu acho que um dos primeiros pontos é parar, né, um pouco de buscar respostas fora, parar de fazer dietas, parar de seguir ali uma regra, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, parar. E aí, às vezes, dá um medo, tá? Mas aí o que eu vou fazer? E aí o que eu vou comer? É uma pergunta que eu ouço constantemente: o que eu como? Eu falo: gente, se a gente não sabe o que a gente quer comer, o que a gente precisa comer, imagina coisas mais complexas, assim, no sentido: com quem eu quero me relacionar, qual é o meu propósito de vida, o que é o meu trabalho. E eu não estou falando que é simples, né? Pensar o que se come, mas é porque a gente está tão dependente de que o outro fale o que é importante para a gente, o que a gente deve fazer, que a gente não sabe nem o que a gente quer comer, o que a gente precisa comer. Então, assim, é muito difícil, eu falo isso assim, mas eu ouço e trabalho e escuto e me gera uma dor muito grande. Uma dor muito grande e de perceber que as pessoas estão tão desconectadas com os próprios corpos. Então, acho que o primeiro momento, o que traz muitas mulheres para o meu trabalho é o incômodo. É um lugar de: porra, eu tô incomodada. Desculpa o palavreado, meu francês. Eu tô incomodada, eu tô insatisfeita, eu já fiz de tudo. Eu já
tem mulheres que chegam até o meu trabalho, eu já fiz cirurgia bariátrica, eu já fiz lipoaspiração, eu já fiz inúmeros procedimentos, e aí, mesmo assim, eu estou insatisfeita. Mesmo assim, eu continuo incomodada, parece que nada resolveu a minha questão. Né? E por isso que eu comecei lá no começo, comecei falando lá no início da nossa live, que o primeiro ponto é olhar para a insatisfação corporal. Porque quando as mulheres chegam já incomodadas, é um ponto muito importante para essa mudança. Porque eu não quero mais essas regras, esses modismos, eu não quero mais ser influenciada por isso, eu quero um caminho que faça sentido para mim, que seja genuíno, que ressoe com os meus valores, com o que eu acredito, na essência. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E muitas mulheres ainda falam, tá, mas eu vou emagrecer? Mas será que eu vou emagrecer? Mas será que isso vai mudar o meu peso? E esse é o ponto, né? Tudo bem, é legítimo você querer emagrecer, é legítimo você estar insatisfeita com o seu corpo, é legítimo ter uma dor nesse ponto. Mas por quê? Por que você quer emagrecer? Por quê? E aí as pessoas falam, não, mas é pela minha saúde. Tá. Mas uma estratégia, né, que tá machucando, ferrando com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, é uma estratégia de saúde? Você realmente está buscando saúde? Né? Isso está reforçando comportamentos de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Isso está realmente sendo pautado na sua saúde? Ou então, mulheres que não têm transtornos alimentares, mas assim, eu atendo inúmeras, não se permitem se relacionar, não se permitem transar, não se permitem se masturbar, não se permitem ter contato com o próprio prazer no corpo, porque rejeita esse corpo. Isso é um processo de saúde. Então, vidas que estão sendo anestesiadas por essa insatisfação. Então, quando a mulher chega nesse incômodo, eu quero mudar, eu quero ter uma vida mais potente em sentir o meu corpo, em desfrutar do meu corpo e nutrir o meu corpo. Eu acho que esse é o primeiro passo. Isso ajuda nesse processo de transformação. Essa energia. Até falando, me emociona. Assim, porque é muito triste ver vidas anestesiadas por conta dessa pressão estética e dessa pressão pela essa perfeição que nós mulheres carregamos, né? Temos que ser perfeitos. É muita exigência, é muita cobrança. Eu posso indicar, sim, algumas referências que possam auxiliar na jornada de vocês. Um livro que eu gosto muito, que é O Peso das Dietas, da Sophie Derham. É um livro que fala um pouquinho, né, de como recuperar essa sabedoria, como ter uma alimentação mais consciente também. Eu gosto muito da abordagem dela. Então, O Peso das Dietas, da Sophie Derham. Gosto também de um livro de exercícios do Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, que é da Lidiane e da Nath, da Natália, duas amigas minhas que criaram o Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva aqui no Brasil, muito usando as ferramentas do Intuitive Eating, que é o Em Paz com a Comida. Então, esse livro vocês encontram também, Em Paz com a Comida. É um livro de exercícios, muitos das propostas que eu coloco, vocês encontram lá também. Acho que é um livro bem prático para vocês se conectarem com essas abordagens. Em Paz com a Comida, do Yassi. E um livro que eu gosto muito também, que eu até citei essa frase, que a nossa relação com a comida é um microcosmo da nossa relação com a vida, que é o livro Mulheres, Comida e Deus, da Jenny Ruff. Então, o Mulheres, Comida e Deus é um livro que traz uma abordagem um pouco mais, assim, integrativa. Ela fala um pouco de como os nossos relacionamentos externos afetam a nossa relação com a comida, esse perfil mais permissivo que eu comentei aqui, né, da dificuldade de dizer não. Isso vocês encontram também no livro dela, Mulheres, Comida e Deus. É muito, muito potente também, porque ela traz uma visão, é um romance, enfim, é bem interessante, gosto bastante. Essas 3 indicações que eu deixo aqui para vocês. Depois eu posso compartilhar mais e a gente pode postar mais sugestões, Thaís, no perfil. E eu acho que é isso, assim. Quem sentiu, quem se conectou um pouco com a minha fala, se ressoou para você, se você percebe que esse incômodo vem te acompanhando ao longo da sua jornada,
Se você sente que você vive nesse ciclo de dietas, ou você se restringe, ou você está no processo de comer de forma exagerada, ou as suas emoções acabam dominando muito as suas escolhas alimentares, sem percepção, né, sem consciência, busque ajuda, busque uma nutricionista que trabalhe com comportamento alimentar. Eu acho que o primeiro passo é esse incômodo, né, para que a gente possa ir fazendo as mudanças, e confiança. Confiança que você pode, sim, recuperar essa autorregulação. Mesmo mulheres que às vezes passaram 50 anos em dietas, né, chegam no atendimento e falam, tá, mas eu não sei o que é fome, eu não sei quando eu tô saciada, eu não confio no meu corpo, eu vou comer qualquer coisa, eu tenho medo, ou eu só confio se eu faço jejum, ou, enfim, chega cheio de regras e de medos, assim. Mesmo essas mulheres, às vezes, com muito tempo, fazendo um trabalho, né, de autoobservação, fazendo um trabalho de estar mais presente nas refeições e no próprio corpo, conseguem bons resultados no sentido de sentir essa liberdade, essa flexibilidade, essa leveza, esse prazer, essa nutrição que é possível, né, dentro de uma alimentação mais gentil, né, que a gente saia das culpas, que a gente possa sair dos julgamentos, que a gente possa sair dessa ideia de perfeição e que a gente possa nutrir a gentileza dentro do nosso processo de autocuidado. É isso que eu deixo. E quem gostou, assim, né, se identificou com o meu trabalho, um prazer ter vocês aqui na live de hoje, um prazer estar aqui com você. O meu perfil é o @consciência intuitiva. E lá no perfil também eu deixo disponível um guia acessível para fazer as pazes com a comida. Então, quem acessar lá o link na minha bio, também pode ter acesso a esse guia acessível. Tem vários e-books com atividades, exercícios também para auxiliar nessa caminhada.